Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, 21 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje é uma opinião publicada no icônico New York Post sobre o principal inimigo de Donald Trump. É uma opinião tão incontestável que passa a ser, de fato, uma notícia. A opinião é assinada por Miranda Devine, que diz exatamente isso: quem é o principal inimigo de Donald Trump. Eu achei muito interessante trazer esse tema para o dia de hoje, porque ele se assemelha muito com a nossa própria realidade. É quase como um mistério, como se Estados Unidos e Brasil fossem países gêmeos, e o que acontece com um acaba acontecendo com o outro, e vice-versa. Vice-versa ao contrário, como diria o poeta. Bem, sem muitas delongas, vamos ao que escreveu Devine. Ela diz o seguinte: se você alguma vez duvidou que o cartel corrupto de escritórios de advocacias democratas, juízes, ONGs e burocratas do Estado profundo de Washington é uma máquina projetada para frustrar o governo Trump, basta observar como juiz após juiz bloqueia a capacidade do presidente de cumprir suas promessas de campanha. Essa guerra jurídica, diz Devine, desafia a vontade do povo e é igualmente corrupta. Caberá à Suprema Corte definir os limites da autoridade presidencial, claro. Porém, a repreensão preventiva do presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, a Trump, por ter refletido sobre o impeachment judicial, não é um bom presságio para o presidente. Donald Trump referia-se a este juiz, James Boasberg, que proibiu que Donald Trump deportasse criminosos perigosos. Pois aí Trump, então, externou, claro, esta possibilidade, que é uma possibilidade constitucional de impeachment de juízes, e a Suprema Corte não gostou. Mas Trump estava fazendo coro também a muita gente importante do seu próprio governo, que não aceita de boa que o governo seja limitado, tenha o seu poder limitado por juízes distritais. Bem, Devine segue dizendo que Trump conquistou um mandato retumbante na eleição de novembro, vencendo todos os estados indecisos, o voto popular e ambas as casas do Congresso, porém parece que foi pouco. Os democratas, no entanto, diz ela, estão sem rumo, lutando entre si e incapazes de montar uma oposição eficaz. Então, se eles não têm essa capacidade, o que eles fazem? Pois é, aí as coisas se assemelham ainda mais com a nossa realidade. Diz ela que, já como eles estão perdidos, a oposição, os democratas, eles dependem cada vez mais de tribunais federais para serem o último baluarte contra Trump. O New York Times diz, ou já tinha comentado, que, celebrando o fato de que quase 600 juízes federais em tribunais de Rhode Island a Seattle podem emitir decisões de emergência para parar a Casa Branca em seu caminho, os democratas não precisam ter uma estratégia política para combater o loirão. Eles têm todos esses juízes, de Rhode Island a Seattle. Já o site O Político, percebendo tudo isso, apelidou esse esquema de presidência de caso judicial. Donald Trump assumiu no voto popular, no voto dos delegados, enfim, ganhou em todos os estados, mas existe outra presidência no lugar. E o site O Político, então, observava com aprovação que os tribunais forneciam a única oposição real ao presidente Trump em seu segundo mandato até agora. E, de fato, é verdade. O grande inimigo, o mais poderoso, o maior adversário de Trump são os juízes. Bem, diz aqui a matéria, a opinião de Miranda,
que, de acordo com a procuradora-geral Pam Bondi, os juízes emitiram mais de 14 liminares contra ações do governo Trump somente em fevereiro, com 160 processos de resistência tramitando no sistema. Querem que eu repita? Os juízes emitiram mais de 14 liminares contra ações do governo Trump somente em fevereiro, com 160 processos de resistência tramitando no sistema. Tivemos o juiz James Boasberg, por exemplo, diz Miranda, nomeado pelo presidente Barack Obama, que bloqueou a deportação de criminosos estrangeiros ilegais considerados uma ameaça à segurança nacional. Sim, ameaçavam a segurança nacional, mas não importa. O juiz decidiu que não, que eram boas pessoas, amigas do país, e, portanto, Trump não tinha direito de deportá-los. Já outro juiz, Theodore Schwank, que também foi indicado por Obama, bloqueou o desmantelamento da USAID pelo DOGE, e acabou se revelando um fundo secreto para projetos democratas obscuros em vez de uma agência de ajuda estrangeira, e ordenou também o fim do congelamento de 2 bilhões de dólares enviados para fora do país. Outro exemplo, a juíza Anna Reyes. Ela foi também indicada pelos democratas, dessa vez por Joe Biden. Muitos dizem Joe, Barack, Biden, né? Ela bloqueou a ordem executiva de Trump que proibia indivíduos transgêneros de prestar serviço militar. Sobre isso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, opiniou em sua coletiva de imprensa na quarta-feira, apontando que, preste atenção, 67% de todas as liminares neste século foram contra o presidente Trump. Já temos 25 anos, não é? Não inteiros, 24 anos inteiros desse século. E 67% de todas as liminares desse século foram contra o presidente Trump. E 92% delas foram de juízes nomeados pelos democratas. Este é um esforço claramente concentrado de esquerdistas que não gostam desse presidente e que estão tentando se opor ou desacelerar a sua agenda, diz Karoline Leavitt. O juiz que mais irritou Trump, no entanto, foi Boasberg, o juiz-chefe do Tribunal Distrital de Washington, D.C., notoriamente esquerdista, que convocou uma audiência de emergência no sábado para bloquear a deportação de 251 criminosos estrangeiros ilegais perigosos, chegando ao ponto de ordenar que os aviões fizessem meia volta e retornassem, dessem um cavalo de pau, não é mesmo? Pois é. Já estavam em águas internacionais e isso, claro, foi bom para Trump, que tinha pelo menos esta alegação. O juiz não poderia, a ordem do juiz não poderia alcançar águas internacionais, e pelo menos esses 200 perigosíssimos deportados estão muito bem acomodados hoje nos hotéis de Bukele, que os recebeu, aliás, com buqueles de flores, não é? Para terminar, diz Miranda, a mesma guerra jurídica que assombrou o primeiro mandato de Trump e perseguiu seus 4 anos no deserto está de volta e com força total. Após a farsa da Rússia de 2 impeachments, os inimigos de Trump usaram os tribunais para tentar levá-lo à falência, jogá-lo na prisão e tirá-lo da eleição. Quando tudo mais falhou, eles tentaram assassiná-lo. Mas a guerra jurídica só tornou o loirão mais forte, pois o povo americano acordou para o estratagema. No entanto, os democratas, parece, não aprenderam a lição. Eles não conseguem se conter, diz o advogado e comentarista jurídico Mike Davis, que fundou o projeto Artigo 3º, para combater a guerra jurídica contra os conservadores. Ele disse, os democratas são como crianças gordas num buffet livre. Davis quer que o juiz Boasberg, sofra impeachment e diz que, mesmo que a tentativa não seja bem sucedida, o processo valeria a pena para servir de dissuasão
para outros juízes ativistas. Em sua coletiva de imprensa na quarta-feira, Caroline Leaf leu uma lista de criminosos estrangeiros perigosos capturados nos últimos dias por agentes do ICE em todo o país que devem ser os próximos da lista de deportação de Trump. Isso se os juízes ativistas saírem do caminho. Em São Francisco, o ICE prendeu um cidadão da Guatemala condenado por agressão sexual. Em New Orleans, capturou um cidadão equatoriano condenado por estupro em Long Island. Em Dallas, outro mexicano com condenações por agressão com arma de fogo e estupro com um objeto estranho. Esse também foi detido. O ICE de Houston prendeu um guatemalteco condenado por contato sexual indecente com uma criança. Esses são monstros estrangeiros criminosos hediondos que a administração anterior permitiu que inundassem esse país, disse Leavitt. Sim, termina aqui Miranda dizendo, e esses são os monstros que a máquina jurídica democrata está trabalhando duro para manter no país em oposição a um presidente que está fazendo tudo o que prometeu na campanha. A Suprema Corte precisa controlar a guerra jurídica ou, diz Miranda, não teremos um país. Esse é o fim, digamos assim, mais apropriado para todo esse estado de coisas colocado lá diante do loirão. Um ativismo judicial que amarra suas mãos. E qualquer coisa que o Partido Democrata tenha contra o loirão ou queira bloqueá-lo, ele bate às portas dos juízes. E assim, claro, o país vai se desmantelando. Essa é a guerra de Trump. Essa é a guerra de um presidente eleito pela esmagadora maioria do povo. Se Trump se mostrar mais forte que esse poder jurídico, que esse lawfare, ele salvará a América, salvará a democracia. Não é, como dizem, fortalecendo a Europa que a democracia americana sobreviveria. A luta de Trump é interna, sobretudo interna. Mas, se perder, a democracia, como dizia minha avó, já era. Babau. Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.